Se tem mais de 60 anos, os seus músculos estão a desaparecer neste momento, mesmo enquanto está sentado a ler isto. Talvez já tenha notado a dificuldade em levantar-se de uma cadeira baixa, a sensação de queimadura nas pernas depois de subir apenas um lance de escadas, ou o facto de carregar as compras parecer mais pesado do que antes. Mas o que está prestes a descobrir pode reverter completamente esse declínio. Na verdade, vou revelar 5 sementes específicas que podem reconstruir a sua massa muscular, restaurar a sua força e devolver-lhe a independência que pensava ter perdido para sempre. Tudo sem suplementos caros ou medicamentos arriscados. O que está a acontecer ao seu corpo não é apenas envelhecimento. É um processo específico que os médicos chamam de sarcopenia e está silenciosamente a roubar 1 a 2% da sua massa muscular todos os anos após os 50 anos. Pense nisso. Em apenas 10 anos, pode perder até 20% da sua força. Mas eis o que a maioria dos médicos não lhe dirá. Isso não é inevitável. Há pessoas na casa dos 80 e 90 anos que mantêm a massa muscular de alguém décadas mais jovem e todas elas têm uma coisa em comum. Consomem sementes específicas que contêm exatamente o que os músculos envelhecidos precisam para se reconstruir. Deixe-me contar-lhe sobre a Margaret. Aos 72 anos, ela nem conseguia abrir um frasco de picles. A sua filha começou a fazer as compras porque a Margaret não conseguia mais carregar as sacolas. Ela desistiu da jardinagem, algo que amava há 40 anos, porque levantar-se de joelhos tinha se tornado impossível. O seu médico disse que era um envelhecimento normal e prescreveu fisioterapia, que mal ajudou. Mas então, a Margaret descobriu algo que mudou tudo. 3 meses depois, enviou-me uma foto do seu jardim, ajoelhada entre os seus tomateiros, com as mãos sujas de terra e um enorme sorriso no rosto. Não só tinha voltado à jardinagem, como também tinha começado a ter aulas de salsa com o marido. O que fez a diferença? 5 sementes simples que custam menos do que uma chávena de café por dia. A transformação da Margaret não foi única. Já vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que pensavam que os seus melhores dias já tinham passado, descobriram de repente que podem escalar montanhas com os netos, viajar sem se preocupar com a mobilidade e viver sem o medo constante de cair ou precisar de ajuda. Qual é a diferença entre elas e aquelas que continuam a declinar? Elas aprenderam o segredo que estou prestes a partilhar consigo. Os seus músculos são como um canteiro de obras que nunca fecha. Todos os dias, fibras musculares velhas são destruídas e novas são construídas para substituí-las. Em um corpo jovem, esse processo é perfeitamente equilibrado. Tantas fibras são construídas quanto destruídas. Mas, olha, algo sinistro acontece após os 50 anos. A destruição começa a ganhar. Mais fibras musculares são destruídas do que reconstruídas e lentamente, mas com segurança, a sua força começa a desaparecer. Este desequilíbrio tem 4 principais culpados a trabalhar contra si neste momento. Primeiro, há uma inflamação crónica a percorrer o seu corpo como um fogo lento. Não a consegue sentir, mas ela está lá, libertando substâncias químicas que impedem ativamente a reconstrução dos seus músculos. Esta inflamação provém de alimentos processados, stress, sono de má qualidade e toxinas ambientais. A infeliz realidade da vida moderna. Segundo, é quase certo que tem deficiência dos nutrientes exatos de que os seus músculos precisam para se reconstruir. O seu corpo precisa de 20 aminoácidos diferentes para criar tecido muscular e 9 deles devem vir da sua dieta. Se faltar apenas um, todo o processo de reconstrução é interrompido. É como tentar assar pão sem farinha.
Não importa quantos outros ingredientes tenha, simplesmente não vai funcionar. Em terceiro lugar, o nosso estilo de vida sedentário está a enviar aos seus músculos uma mensagem mortal. Não somos mais necessários. Os seus antepassados caminhavam de 15 a 20 km por dia, levantavam objetos pesados e subiam colinas apenas para sobreviver. Hoje, a maioria de nós fica sentada de 8 a 12 horas, e os nossos músculos interpretam essa inatividade como um sinal para definhar. Quarto, o stress oxidativo está literalmente a enferrujar as células musculares de dentro para fora. Os radicais livres, moléculas instáveis criadas por tudo, desde a poluição até aos alimentos processados, atacam as fibras musculares como térmitas a corroer os alicerces de uma casa. Os danos acumulam-se dia após dia, ano após ano, até que, de repente, percebes que não consegues fazer as coisas que costumavas fazer. A abordagem médica convencional para a sarcopenia é frustrantemente limitada. Os médicos prescrevem analgésicos que mascaram os sintomas sem tratar as causas. Recomendam fisioterapia, que ajuda um pouco, mas não consegue superar as deficiências nutricionais subjacentes. Podem sugerir proteínas em pó, mas os suplementos sintéticos não se comparam ao que a natureza oferece. O que raramente mencionam é que certas sementes contêm tudo o que os músculos precisam para reverter esse declínio, em formas que o corpo pode realmente usar. As sementes são os pacotes de sobrevivência perfeitos da natureza. Pense nisso, uma única semente contém tudo o que é necessário para criar uma planta inteira: proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos que a ciência está apenas a começar a compreender. Estes nutrientes são concentrados e biodisponíveis, o que significa que o seu corpo pode absorvê-los e utilizá-los imediatamente. Durante milhares de anos, as civilizações mais fortes da Terra basearam as suas dietas em sementes específicas. Os astecas reverenciavam a chia, chamando-lhe o seu alimento para correr. Os gladiadores romanos consumiam linhaça antes das batalhas. Os incas consideravam a quinoa tão valiosa que a chamavam de mãe de todos os grãos. Não se tratava de povos primitivos fazendo suposições felizes. Eles descobriram, através de gerações de experiência, o que a ciência moderna agora está a provar em laboratórios. A primeira semente sobre a qual preciso falar é a chia, que é absolutamente revolucionária para os músculos envelhecidos. Esta pequena semente preta que os antigos guerreiros astecas valorizavam mais do que ouro, contém algo extraordinário. Proteína completa com todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções perfeitas. Isto é incrivelmente raro no reino vegetal. A maioria das proteínas vegetais carece de um ou mais aminoácidos essenciais, tornando-as incompletas. Mas a chia fornece tudo o que os seus músculos precisam para se reconstruir, e faz isso melhor do que a maioria das proteínas animais. Eis o que torna a chia verdadeiramente especial. Cada colher de sopa contém mais ácidos gordos, ômega 3, do que 113 gramas de salmão selvagem. Por que é que isto é importante para os seus músculos? Porque os ômega 3 são os compostos anti-inflamatórios mais poderosos da natureza. Lembra-se da inflamação crónica que destrói as fibras musculares. O ômega 3 extingue esse fogo como água sobre as chamas. Estudos mostram que pessoas que consomem ômega 3 em quantidades adequadas mantêm até 3,6% mais massa muscular à medida que envelhecem, em comparação com aquelas que não consomem. Isso pode não parecer muito, mas é a diferença entre andar de forma independente aos 85 anos ou precisar de um andador. Mas a chia tem um segredo que multiplica a sua eficácia por 10. Quando se mergulham sementes de chia em água por apenas 15 minutos, elas formam um gel único.
Não se trata apenas de torná-las mais fáceis de engolir. Esse gel cria um sistema de libertação gradual dos nutrientes. Em vez de inundar o seu sistema de uma só vez, o gel libera lentamente aminoácidos na sua corrente sanguínea ao longo de 4 a 6 horas. É como ter uma infusão intravenosa constante de nutrientes para a construção muscular ao longo do dia. A maneira correta de preparar a chia é simples, mas crucial. Pegue uma colher de sopa de sementes de chia e misture em um copo de água em temperatura ambiente. Deixe descansar por 15 minutos até que formem aquele gel característico. Adicione sumo de limão fresco e uma colher de chá de mel cru. Consuma essa mistura 30 minutos antes do pequeno almoço, com o estômago vazio. Esse horário otimiza a absorção e fornece energia sustentada durante toda a manhã. Não deixe de colocar o limão. A vitamina C aumenta a absorção do ferro da chia e a acidez ajuda a quebrar a casca da semente, melhorando a disponibilidade dos nutrientes. Vou contar o que aconteceu com Robert, um ex-trabalhador da construção civil, de 67 anos, que veio me consultar. As pernas dele estavam tão fracas que ele precisava das 2 mãos no corrimão para subir escadas. Ele tinha parado de brincar com os netos porque não conseguia se levantar do chão. Após apenas 6 semanas a consumir sementes de chia devidamente preparadas todas as manhãs, Robert subiu 2 lances de escadas carregando o seu neto de 4 anos nos ombros. A sua filha chamou isso de milagre, mas não foi. Foi simplesmente dar aos seus músculos exatamente o que eles precisavam para se reconstruir. A segunda semente é a quinoa, embora chamá-la de semente surpreenda a maioria das pessoas que a consideram um grão. Os Incas, que construíram o seu império nas montanhas hostis dos Andes, chamavam a quinoa de Chisayamama, a mãe de todos os grãos, e os seus guerreiros podiam marchar durante dias, alimentados por este alimento incrível. O que eles sabiam por experiência própria, a NASA confirmou agora ao escolher a quinoa como um dos principais alimentos para missões espaciais de longa duração. Se ela consegue sustentar astronautas nas condições extremas do espaço, imagine o que pode fazer pelos seus músculos aqui na Terra. A quinoa contém algo que o vai surpreender, mais lisina do que a carne bovina. A lisina é o aminoácido mais importante para a construção do colagênio e a reparação do tecido muscular. É o fator limitante na maioria das proteínas vegetais, a peça que falta para a síntese muscular completa. Mas a quinoa fornece lisina em abundância, juntamente com todos os outros aminoácidos essenciais, tornando-a funcionalmente equivalente ao consumo de carne, mas sem colesterol, gordura saturada, hormonas ou antibióticos. Ora bem, aqui está outro facto crucial sobre a quinoa. Ela tem um índice glicêmico de apenas 35. Este número baixo significa que não aumenta os teus níveis de insulina, o que é fundamental porque, como sabes, os picos de insulina interferem na síntese de proteínas musculares. Em vez disso, a quinoa fornece energia constante e sustentada que os teus músculos podem usar durante horas. É mesmo como colocar combustível de alta qualidade no teu carro, em vez daquela gasolina barata que queima muito rapidamente. A forma como preparas a quinoa faz toda a diferença. Acredita. Não a cozinhe apenas em água, como a maioria das pessoas faz. Em vez disso, cozinhe uma chávena de quinoa em 2 chávenas de caldo de ossos. O caldo de ossos fornece colagênio e minerais adicionais, enquanto a quinoa fornece os aminoácidos necessários para sintetizar novo tecido muscular. Esta combinação cria um efeito sinérgico muito mais poderoso do que qualquer um dos alimentos isoladamente. E olha, adiciona uma pitada de curcuma pelos seus benefícios anti-inflamatórios e um pouco de pimenta preta para melhorar a absorção. Maria, uma avó de 71 anos,
Perdeu 15 quilos de massa muscular após uma doença prolongada. Os seus médicos disseram que isso era normal para a sua idade e que ela deveria aceitar as suas novas limitações. Mas Maria recusou-se a desistir. Começou a comer quinoa preparada com caldo de ossos 3 vezes ao dia. Em 6 meses, não só recuperou toda a massa muscular perdida, como ganhou mais 5 quilos de massa muscular magra. O seu médico ficou surpreendido e perguntou-lhe que suplementos estava a tomar. Quando ela respondeu apenas quinoa, ele não acreditou até ver o seu diário alimentar. A terceira semente pode surpreendê-lo: sementes de abóbora. Estas sementes verdes achatadas que a maioria das pessoas descarta ao esculpir abóboras para o Halloween são, na verdade, um dos alimentos mais poderosos da natureza para a construção muscular. Uma única onça de sementes de abóbora contém mais magnésio biodisponível do que qualquer outro alimento do planeta, 37% da sua necessidade diária. Isto é importante porque a deficiência de magnésio é epidémica em pessoas com mais de 60 anos, com estudos a mostrar que até 80% têm níveis abaixo do ideal. O magnésio é a ignição da função muscular. Sem magnésio adequado, os músculos simplesmente não conseguem contrair-se corretamente. É necessário para mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo a síntese de ATP, a moeda energética que alimenta todos os movimentos musculares. Quando tem deficiência de magnésio, sente fraqueza, câimbras, tremores e aquela sensação de peso e lentidão nas pernas. Soa-lhe familiar? Estes não são apenas sinais de envelhecimento. São sinais de deficiência de magnésio que as sementes de abóbora podem corrigir. Mas eis o que é ainda mais notável nas sementes de abóbora. Elas contêm mais zinco por 30 gramas do que um bife inteiro. O zinco é o mineral principal para a síntese de proteínas. Sem zinco adequado, o seu corpo literalmente não consegue construir novos tecidos musculares, independentemente da quantidade de proteína que consome. Estudos comprovaram que a suplementação com zinco por si só pode aumentar a massa muscular em até 2 kg em adultos mais velhos, sem qualquer alteração nos exercícios ou na dieta. Imagine o que as sementes de abóbora podem fazer quando fornecem zinco na sua forma mais natural e biodisponível, juntamente com todos os cofatores necessários para a absorção. As sementes de abóbora também contêm altos níveis de triptofano, o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina. Isso melhora drasticamente a qualidade do sono. E aqui está porque isso é importante: 80% da reparação e do crescimento muscular ocorrem durante o sono profundo. Dormir mal é sinônimo de má recuperação muscular. Ao melhorar o sono, as sementes de abóbora criam um ciclo virtuoso. Dormir melhor leva a um maior crescimento muscular, o que lhe dá mais energia durante o dia, o que ajuda a dormir melhor à noite. A melhor forma de consumir sementes de abóbora é ligeiramente torradas. As sementes cruas são mais difíceis de digerir, mas torrá-las em excesso destrói os nutrientes. Espalhe-as num tabuleiro e torra-as a 160 graus durante 10 minutos, até começarem a estalar. Consuma 30 gramas, que é mais ou menos uma mão cheia, como lanche da tarde, ou polvilhadas em saladas. Para homens com mais de 50 anos, as sementes de abóbora oferecem um benefício adicional. São uma das fontes mais ricas de beta-citosterol, que ajuda a manter níveis saudáveis de testosterona. Como a baixa testosterona é um dos principais fatores que contribuem para a perda muscular em homens idosos, isso torna as sementes de abóbora especialmente valiosas. James, um contabilista de 58 anos, perdeu toda a força nas pernas após uma cirurgia no joelho. O seu fisioterapeuta disse que seriam necessários meses de terapia intensiva para recuperar até mesmo parte da força. James começou a comer 30 gramas de sementes de abóbora torradas diariamente
juntamente com a sua terapia regular. Em 3 semanas, não meses, a sua força voltou a 90% dos níveis pré-cirúrgicos. A sua fisioterapeuta nunca tinha visto uma recuperação tão rápida e perguntou o que James estava a fazer de diferente. Quando ele mencionou as sementes de abóbora, ela começou a recomendá-las a todos os seus pacientes idosos. A quarta semente é venerada há milénios e por um bom motivo. As sementes de gergelim, aqueles pequenos pontos dourados no pão do hambúrguer, são na verdade um dos alimentos mais poderosos para manter a massa muscular e a densidade óssea à medida que envelhecemos. Os centenários de Okinawa, no Japão, as pessoas mais longevas do mundo, consomem gergelim na forma de pasta de tahine diariamente. Isso não é coincidência. É sabedoria transmitida de geração em geração. As sementes de gergelim contêm mais cálcio biodisponível do que qualquer produto lácteo, 975 mg por 100 gramas. Mas aqui está a diferença crucial. O cálcio do gergelim vem acompanhado de magnésio, zinco e outros minerais que garantem a absorção e utilização ideais. O cálcio dos laticínios vem com a proteína caseína, que pode interferir na absorção. Além disso, muitos idosos desenvolvem intolerância à lactose, tornando os laticínios problemáticos. O gergelim fornece cálcio superior sem nenhum desses problemas. Por que o cálcio é tão importante para os músculos? Porque a contração muscular é impossível sem cálcio. Toda vez que as fibras musculares se contraem, seja quando você está em pé, caminhando ou simplesmente mantendo a postura, os íons de cálcio devem fluir para as células musculares para desencadear a contração. Sem cálcio adequado, os músculos ficam fracos e sem resposta. É como tentar ligar um carro sem bateria. Mas as sementes de gergelim contêm algo ainda mais notável. Lignanas, especificamente cisamina e cisamolina. Esses compostos são fitoestrogénios que ajudam a equilibrar os hormônios naturalmente. Para mulheres após a menopausa, quando os níveis de estrogênio caem drasticamente e aceleram a perda muscular, as lignanas podem fazer uma diferença dramática. Estudos mostram que mulheres que consomem lignanas regularmente mantêm até 4% mais massa muscular do que aquelas que não consomem. Pode parecer pouco, mas é a diferença entre manter a independência ou precisar de ajuda nas atividades diárias. Olha, a forma mais eficaz de consumir gergelim é mesmo como tahine, aquela pasta feita das sementes de gergelim. Sabe, as sementes inteiras podem acabar passando pelo sistema digestivo sem serem digeridas, mas o tahine já vem moído, o que torna todos os nutrientes imediatamente disponíveis para o corpo. Uma sugestão simples. Misture uma colher de sopa de tahine com uma colher de chá de mel cru e coma com torradas integrais ou até misturado com aveia. E veja só, a combinação de tahine e mel não é apenas deliciosa, é estratégica. O mel fornece glicose rápida para transportar os aminoácidos diretamente para as células musculares, enquanto o tahine oferece uma libertação sustentada de proteínas. Dorothy, uma professora reformada de 68 anos, sofreu 3 fraturas em 2 anos devido à osteoporose. Os ossos dela estavam tão frágeis que os médicos proibiram qualquer exercício além de caminhadas leves. Ela tinha mesmo pavor de cair e acabou por se tornar praticamente prisioneira na própria casa. Mas então, Dorothy começou a consumir 2 colheres de sopa de tahine por dia, uma de manhã e outra à tarde. Em 1 ano, a densidade óssea dela melhorou tanto que ela foi liberada para fazer exercícios com peso. E não foi só isso. Ela também ganhou 3 quilos de massa muscular magra e voltou às suas adoradas aulas de yoga. Agora,
A quinta e última semente é talvez a mais poderosa de todas. A linhaça, também conhecida como semente de linhaça, era tão valorizada por Carlos Magno que ele chegou a aprovar leis obrigando os seus súditos a consumi-la. Os gladiadores romanos comiam linhaça antes das batalhas, chamando-a de semente da força. E veja bem, a ciência moderna confirmou o que esses guerreiros antigos já sabiam. A linhaça é um dos alimentos mais potentes da natureza para a preservação dos músculos. A linhaça contém mais ácido alfa-linolénico, ou ALA, um ácido gordo ômega 3 de origem vegetal, do que qualquer outro alimento na Terra, 2.338 mg por colher de sopa. Só para comparar, isso é mais ômega 3 do que se obteria em 113 gramas de salmão selvagem. Mas o ômega 3 da linhaça é especial porque é particularmente eficaz na redução da inflamação sistémica que destrói o tecido muscular envelhecido. Estudos demonstraram que pessoas com níveis elevados de ômega 3 perdem 70% menos massa muscular com a idade em comparação com aquelas com níveis baixos.